Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre acessibilidade comunicacional. Eu, Marcelo Dantas, e o professor Gustavo Ferreira recebemos Mariana Clarissa, jornalista, mestre em indústrias criativas e fundadora da Lume Acessibilidade. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, uma parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o MST Pernambuco, e o Centro de Cultura Luiz Freire. Dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, a PNAD Contínua de 2022, realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que a população com deficiência no Brasil é de 18,6 milhões de pessoas a partir de 2 anos de idade, o que representa quase 9% de toda a população do país nesta faixa etária. Ao olhar a partir de um recorte interseccional, ou seja, de diferentes matrizes de opressão, percebe-se que mulheres, pessoas negras e nordestinas são a maioria da população com deficiência no Brasil. Das principais dificuldades relatadas na pesquisa, enxergar, mesmo que com óculos, é uma adversidade para mais de 3% dos brasileiros. E a dificuldade em ouvir e de se comunicar atinge mais de 1% da população, ou seja, são mais de 2 milhões de pessoas. Lembrando que a comunicação é um direito humano, previsto no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde diz que esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. E o campo comunicacional, então, ele é de fato acessível para a população brasileira com deficiência? Esse é um dos pontos que vai nortear a nossa conversa. Gustavo Ferreira, Mariana Clarissa, sejam muito bem-vindos aqui ao TVDH. E já vou resgatar esse finalzinho aí que eu fiz a pergunta e trazer para a nossa querida Mariana. No Brasil, há de fato uma comunicação acessível? Oi, Marcelo, obrigada pelo convite. É muito importante a gente falar sobre comunicação acessível e a resposta é que não. A comunicação não tem sido para todo mundo, principalmente quando a gente fala de pessoas com deficiência aqui no Brasil. Assim, eu acredito que no mundo também. Os portais de notícia, principalmente, na Lume a gente estuda esse processo mais digital, né, dos portais de notícia dentro desse universo da internet, e a maioria deles, eles não são acessíveis. A gente tem um dado de que 1% dos sites, eles são acessíveis, mas ainda não garantindo qualidade na navegação, no acesso. Principalmente quando a gente fala de pessoas com deficiência visual. Então, a gente tem muitas imagens, muitos dados, né? A gente vive no jornalismo de dados também, então muitos gráficos, muita produção audiovisual, né? Muitos vídeos, e isso não tem sido descrito da forma apropriada para esse grupo de pessoas. Na Lume a gente estuda esse grupo, esse segmento, né, de pessoas com deficiência, as pessoas cegas, e há uma grande frustração deles, porque eles não conseguem, alguns não conseguem concluir uma notícia dentro de um portal real de notícia, então eles não conseguem finalizar as matérias. Então é bem complicado para esse grupo se informar e conseguir exercer esse direito que está na Declaração Universal, está na Constituição também. A gente tem uma lei de acessibilidade também que garante, né, que essa obrigatoriedade, mas que a mídia ainda não cumpre. Sim. E quando a gente pega esse dado que você trouxe, né, de 1% dos sites são adaptados, né, para ser acessíveis e mesmo assim ter essa dificuldade, é um dado que traz muita preocupação, né? Se a gente pensar hoje em dia os meios de comunicação avançadas, as novas tecnologias de informação, as redes sociais, né? A maioria das pessoas hoje em dia que tem acesso, né, estão procurando ali nas suas redes sociais, nos seus canais de YouTube, nos próprios sites, formas distintas e diferentes de se informar e que as imagens estão por toda parte. Então, essa não acessibilidade aplicada nesses sites, professor, o que é que ela representa no sentido de violações de direitos? A gente falou sobre o direito humano à comunicação, mas como a Mariana lembrou, né,
também está previsto na Constituição brasileira e em outras documentações legais também do Brasil. Veja, eu acho interessante o tema porque ele chama atenção para a abordagem da comunicação no direito. Normalmente a abordagem é uma abordagem simplista no direito, a gente pensa muito em liberdade individual. E o tema mostra que a comunicação coloca também problemas de igualdade, né? Isso é uma questão de igualdade, é uma questão de inclusão, né? E mostra também que direitos não brotam naturalmente, não é simplesmente como uma visão simplista que fala só de liberdade de expressão individual. Pode imaginar que o Estado não censurando algo, você já tem a liberdade de expressão garantida. Pelo contrário, né? A gente vê aí que precisa do Estado, precisa de regulação, precisa de normas, precisa de fiscalização. E Mariana falou da legislação. A gente tem legislação aqui no Brasil, pelo menos desde 2009, né, com a Convenção de Nova York, que foi ratificada, e tem legislação mesmo, lei, desde 2015, um estatuto, né? E, de fato, não foram desdobrados em realidade. Não há fiscalização, que é exatamente, acredito que não há prioridade das empresas de comunicação em tornar seus portais, os seus conteúdos acessíveis às pessoas, e também não há fiscalização. Então, tem a lei, mas ali não está sendo cobrado de ninguém, não está sendo, de fato, lembrado da pessoa que ali se precisa ter acessibilidade. Então, precisa que os jornalistas, né, as pessoas que trabalham com comunicação, eles também precisam entender que também é um papel deles se capacitar, né? Entender como é que garante a construção de um portal acessível, como é que a gente pode pensar um roteiro para um vídeo, jornalístico ali acessível, como é que a gente pode pensar a construção mesmo dessa comunicação, dessa informação de forma acessível para a gente atingir esse grupo de pessoas que você mesmo trouxe um dado, que são milhões de pessoas que não estão conseguindo se informar. Então, é um custo, né? A gente não conseguir se informar, então a gente não consegue exercer os nossos direitos, não consegue cobrar, não consegue se divertir. Como é que a pessoa com deficiência vai saber que de um lançamento de um filme, por exemplo, se ela não consegue acessar um portal de notícia e aí não consegue ter essa informação? Para as pessoas cegas existe o rádio, né? Mas para as pessoas surdas. Para as pessoas surdas que não são letradas, que não sabem ler português, porque também existe um grupo de pessoas surdas que não sabem português. Então, como é que essas pessoas vão ler uma matéria nos portais? Elas também não vão escutar na rádio e também não vão ver, não vão ouvir na TV. Então, como é que essas pessoas elas estão se comunicando, estão produzindo conteúdo também, que a gente também vive numa sociedade onde é permitido produzir conteúdo nas redes sociais, mas as redes sociais são acessíveis para também ser consumida e produzir conteúdo também. Então, Exatamente isso, é o direito a exercer direitos, né? É você viabilizar instrumentos que, diante de uma desigualdade fática, né, permitem que aquelas pessoas que estão tendo algum tipo de barreira, e a expressão que é utilizada na legislação mesmo é barreira, inclusive barreira comunicacional, né, que elas possam ter acesso. Muitas vezes não é possível ter aquilo que a legislação chama de um desenho universal, né, quer dizer, que aquele serviço, que o acesso a um determinado prédio, alguma coisa assim, seja igual para todo mundo, né, que seja acessível a todos. E precisa ter algum tipo de iniciativa, né, de que corrija isso, né, a expressão que é utilizada lá, eu acho que se eu não me engano, eu não lembro exatamente, uma expressão que ela dá conta dessa adaptação, uma adaptação razoável, se eu não me engano, é a expressão que é utilizada. E a gente tem hoje um potencial enorme com a tecnologia para isso, né? Sim. Eu acho que o teu trabalho, né, envolve exatamente o aproveitamento da tecnologia para isso. E é muito importante também a gente entender bons exemplos dessa adaptação, né, dessa acessibilidade dentro da comunicação, e é isso que a gente vai ver no próximo bloco. No próximo bloco, a reportagem de Del Souza traz exemplos sobre acessibilidade comunicacional, e é daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH.
que nesta edição fala sobre acessibilidade comunicacional. Agora a gente acompanha a reportagem de Del Souza. A comunicação acessível tem ganhado destaque na sociedade contemporânea, promovendo a inclusão, seja por meio da inserção de legendas em vídeos, a tradução em libras ou a audiodescrição. As pessoas nunca tinham ido ao cinema antes. Muita gente foi ao cinema pela primeira vez pelo Ver Ouvindo, porque tinha os recursos das acessibilidades, né? A gente foi pioneiro aqui no Brasil em trazer esse recurso para a telona, né, gravado. E, além disso, a gente fazia mostras competitivas para premiar os profissionais da área, a gente fazia bate-papo pós-sessão. Então, a gente sempre quis, né, que o público experienciasse a acessibilidade e percebesse que é possível conviver com as diferenças, né? Outro destaque é a atuação da ONG Eficientes, que vem promovendo ações inovadoras em prol do público cego. A cofundadora Larissa Pontes acredita que a busca por uma sociedade mais igualitária e acessível é papel da comunicação. Eu entendo que a comunicação é um primeiro passo para que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos para o mercado de trabalho, para a saúde, para o lazer. E se a partir do momento que nós, jornalistas, não estamos deixando nossos sites, nossas matérias mais acessíveis, como é que essas pessoas vão ter o acesso à informação? Então, hoje eu entendo que se você não coloca acessibilidade comunicacional nas suas reportagens, no seu site, na sua organização, no seu trabalho, você está excluindo uma boa parte da população de ter acesso à informação. A gente pôde ver, né, na matéria do repórter, falando sobre o portal eficiente, sobre a importância de Libras, inclusive o TVDH, acho que com muito orgulho a gente consegue estar buscando atuar na efetivação do direito humano à comunicação também por esse lado. Entendemos que é só uma das possibilidades, né, de tá promovendo essa acessibilidade, mas também é importante destacar. E aí eu queria pegar um gancho para tu falar também desse bom exemplo, né, dessa prática da acessibilidade comunicacional através da Lume. Então, a Lume, ela nasce como um projeto do meu mestrado em Indústrias Criativas, que eu usei na Universidade Católica de Pernambuco. E a gente ali pesquisou a comunicação acessível e a tecnologia assistiva do ponto de vista da pessoa cega. Então, a gente quis entender, basicamente, como é que as pessoas cegas consomem notícia. Então, ela nasce ali como um protótipo de um agregador de notícias acessíveis às pessoas com deficiência visual. E aí, quando eu defendo esse projeto, em 2021, a gente consegue um fomento do Google, do edital de inovação do Google. E aí, a partir daí, surge a Lume Acessibilidade, que é uma iniciativa de consultoria e treinamento de jornalistas, para entender como é que se constrói conteúdo acessível nesse ambiente digital. E também a gente faz muito treinamento de educação midiática com as pessoas cegas, porque é isso, assim, essas pessoas elas também querem produzir conteúdo, muitas querem ser youtubers, querem ser blogueiros, querem produzir crítica também. Então, como é que essas pessoas elas conseguem também entender como é a produção de conteúdo e também entender o que é informação. O que é informação verídica, como identificar fake news. Então, dentro dessa oficina que a gente também promove de educação midiática, a gente também explora a produção de conteúdo e a identificação do que é fake news, do que é desinformação. A gente também constrói soluções atreladas à tecnologia. Então, o próprio aplicativo, ele está dentro dessa perspectiva da gente usar a tecnologia para cada vez mais atualizar essas possibilidades da gente produzir e distribuir notícia acessível. Então, a Lume virou uma iniciativa, né, de consultoria, de treinamento e de produção de conteúdo acessível. E qual foi o pontapé inicial, não sei, a vontade primeira para chegar nesse objetivo, né, de estar construindo a comunicação mais acessível? Eu trabalhava numa Secretaria de Estado que tinha a pessoa com deficiência como política pública. Então, houve esse questionamento. Um servidor que é cego, eu trabalhava na comunicação, né, da Secretaria, e ele me questionou por que o site não era acessível para ele. E aí ele trouxe esse questionamento e disse, vamos pensar em como construir esse site acessível. E aí eu, de fato, fiquei pensando, nossa, não tem, né? Se o próprio site do governo
não é acessível, como é que está o jornalismo? Como é que estão os portais de notícia? Como é que estão os programas de TV, os programas de rádio? Então, foi a partir desse questionamento de uma pessoa cega que eu pensei, acho que é importante, enquanto profissional da comunicação, eu pensar em como distribuir conteúdo para essas pessoas. E aí, dentro de uma defesa também de que a gente precisa incluir, trazer mais profissionais pensando inclusão, pensando diversidade, também como é que a gente atrai essas pessoas também, que são consumidores de notícia, né? Que são por lei, mas também por interesse. Muitos querem ali fazer parte desse consumo de notícia que existe atualmente, que é importante para a construção do senso crítico e tudo mais, né? E eu vi também que nessa fase de agregar notícias, vocês procuravam muito jornalismo independente, né? E também tem essa preocupação de trabalhar com o letramento midiático a partir também da perspectiva do que é desinformação, quais são os riscos. Eu já uso essa questão aí como ponte para o professor, de que a gente, hoje em dia, está começando a falar cada vez mais sobre o processo de desinformação, principalmente os riscos para a democracia, né? Acho que o 8 de janeiro de 2023 foi muito sintomático nesse ponto de vista, mas o debate do ponto de vista ainda de relacionar com que todas as pessoas que tenham acesso à comunicação, né, ou que tenham acesso a produzir essa comunicação, elas também estão suscetíveis a estarem dentro desse campo aí da desinformação. Como é que a gente consegue linkar, professor, a perspectiva da acessibilidade comunicacional com o processo de desinformação? Veja, eu acho que vai um pouco mais longe, porque eu acho que pelo menos uns 10 anos que os processos políticos no Ocidente têm sido impactados, né, por desinformação. E é uma preocupação com como responder a isso sem que você crie censura, sem que você crie um superestado, né? O caso no Brasil da atuação da STF tem sempre levantado discussões sobre qual é o ponto que chega que é justificável, legítimo, não é? Então, um caminho que se tem visto muito é trabalhar com informação, viabilizar informação de qualidade. Informação, por exemplo, de empresas de checagem de informação, fazer essa alfabetização digital. Então, eu acho que aí entra também esse público, né? Esse público precisa ter acesso a essas estratégias, né? Eu acho que por aí, eu acho que a gente tem esse link, né? Exatamente. Se você pensa que as pessoas elas não conseguem consumir a notícia, entrar num portal de notícia e ter qualidade na navegação, no acesso daquela notícia, eles entram naquele grupo de vulnerabilidade, né? Eles não podem dizer que eles estão mais vulneráveis, porque todos nós estamos vulneráveis a cair em fake news, né? Mas eles entram num campo de que eles não conseguem verificar a notícia. A gente consegue colocar lá em portais de checagem, entrar no portal de notícia e ver se aquela notícia está lá mesmo. Eles não conseguem, porque existe esse obstáculo, né, da navegação. Você tem o risco de pegar parte da cidadania e submeter a condições de informação a quem daquelas informações necessárias para esse exercício da cidadania. Então tem uma parte do público, né, que precisa se manifestar na política, são pessoas que vão votar, né, vão fazer escolhas, né, e esse percentual aí da população vai ter informação de baixa qualidade, né, então é fundamental esse tipo de atuação para aproximar, né, o grau de acesso à informação do acesso universal, né, o ideal seria ter o mesmo acesso, né, esse é o ideal, e eu tenho a esperança de que a tecnologia ajude a gente nos próximos anos, né? A velocidade é muito grande de inovação em tecnologia que ajude a gente a conseguir isso. E que também as empresas de comunicação, eu falo muito sobre jornalistas, da gente também precisar entender a importância da capacitação, mas também é importante que as empresas, né, os donos das empresas de mídia, eles também se conscientizem da importância de ter equipes mais diversas, de ter pessoas com deficiência ali produzindo conteúdo, de ter um setor de diversidade pensando conteúdos acessíveis, pensando acessibilidade como notícia também, com prioridade, né? Que é isso, a acessibilidade ela não tem sido prioridade. Com certeza. Isso, inclusive, nos faz perguntar se a mídia ela comunica para todo mundo, e essa é a pergunta do próximo bloco. No próximo bloco, vamos às ruas no quadro Fala Povo. A gente volta já.
Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição aborda o tema acessibilidade comunicacional. Eu e o professor Gustavo Ferreira recebemos Mariana Clarissa, jornalista, mestre em indústrias criativas e fundadora da Lume Acessibilidade. Agora a gente acompanha o quadro Fala Povo com o repórter Thales Costa. O ser humano é naturalmente um ser sociável. Utilizamos das mais diversas formas de comunicação para passar e receber mensagens. A fala, as imagens, os símbolos e os textos geralmente são nossos principais aliados. Mas e quando existe ruído na recepção dessas mensagens? Há uma real preocupação da mídia com a inclusão de todos na comunicação? O TVDH foi às ruas para saber a opinião da população. Você acha que a mídia fala para todo mundo? Assim, eu acho que vez ou outra falha, mas no geral, eu também não estou na posição das outras pessoas para dizer se elas estão sendo ouvidas ou não. Eu acho que às vezes falha para todo mundo, mas faz o máximo que consegue. É isso que eu acho. Você acha que a mídia fala para todo mundo? Depende num espaço social concreto onde é que ela quer abarcar, né? Depende das pessoas, depende do nível das pessoas, tendo em conta que temos pessoas com deficiências, com diversas deficiências, nem tanto físicas, visuais, mas também a mídia pode ser também uma grande vantagem para essas pessoas, né? Como fazer plataformas que ajudem essas pessoas a se locomover através de áudios, forma de fazer também mapas adaptados para essas pessoas, também ajuda também as outras pessoas a se comunicarem com os outros, né? Eu vejo um certo limite, mas que esse limite também pode ser vencido de acordo com as novas tecnologias que vão surgindo, as ciências da computação, tudo, possam inovar também de forma que abarca toda uma sociedade dentro dos seus diversos escalões de pessoas. Você acha que a mídia fala para todo mundo? Não. O acesso é bem limitado, assim, principalmente para a periferia, né? Para a população negra. O acesso é bem pouquíssimo, assim. Algumas coisas você vê, acessibilidade, mas muito pouco, muito raro. Você acha que a mídia fala para todo mundo? Eu acho que a mídia hegemônica não, mas que existem, né, tipos de mídia que conseguem se comunicar com mais pessoas, mas que nem sempre são reconhecidas, né? Professor, a gente pôde ver nas respostas que um falava que não comunica, principalmente para as pessoas que são da periferia. Se a gente resgatar um pouquinho do texto da abertura, que a gente pegou aqueles dados do IBGE, a gente vê que a maior parte da população brasileira com deficiência são mulheres, são pessoas negras e são pessoas nordestinas. Então isso implica também outras questões de acessibilidade comunicacional, como por exemplo, não ter acesso à internet, ou à internet adequada, ou outros tipos de equipamento, né? Por exemplo, a gente tem aqui no interior de Pernambuco, no município de Mirandiba, várias comunidades quilombolas que para ter o pleno estudo precisam de internet e são pouquíssimas que têm, e as pouquíssimas que têm, mesmo utilizando a tecnologia mais avançada, né, do Wi-Fi via satélite, tem muita dificuldade por conta da oscilação. Como é que a gente fala numa efetivação do direito humano à comunicação se ele é negado para tantas pessoas que são negras, para tantas pessoas que são nordestinas, para tantas pessoas que são mulheres e para tantas pessoas que são pessoas com deficiência? Eu quero destacar dois aspectos aí. O primeiro deles é de que essa questão da inclusão, ela é bem ampla, né? Ela não é só em relação a pessoas com deficiência. Quando a gente fala em inclusão, a gente fala de várias desigualdades, né? Isso é uma questão. E a outra é o papel do Estado, né? Eu acho que esses direitos a gente tem que ver também com direitos prestacionais, ou seja, o Estado tem que ter serviços, o Estado, aquela coisa que você falou no outro bloco, das empresas de comunicação terem uma consciência da formação, tudo mais e tal. Mas eu acho que o Estado precisa também induzir, apoiar, cobrar, né? Então são direitos que vão ser exercidos através do Estado. O Estado precisa agir, né? Precisa aportar serviços ali. Exatamente. Precisa ter um trabalho pensando mesmo assim, nessa questão desse direito. Assim, quando a gente fala em política pública para a pessoa com deficiência, se pensa muito em saúde. Sim. Mas
não existe só essa problemática, existe a problemática da saúde, da cidade. Sim. A cidade, as calçadas, elas não são acessíveis, o transporte público não é acessível, a segurança para essas pessoas e a comunicação. Então, assim, um grande... É pensar coletivamente, de fato, com que essas pessoas, como é que elas utilizam a cidade, como é que elas utilizam a internet, como é que elas utilizam os hospitais públicos e capacitar todos esses profissionais. Sim, isso reforça muito a ideia da interligação muito intrínseca dos direitos humanos como um todo, né? Por exemplo, o direito humano à comunicação, ele é um direito garantidor de outros direitos, porque ele está ali pautando o direito à cidade, né, o direito à moradia e outros tantos direitos que, se te nega um, está te negando muitos outros, né? Se você não tem acesso à internet, é o teu direito à comunicação, mas é o teu direito à educação, mas é o teu direito à expressão, é o teu direito à cidade. E queria pegar esse teu questionamento aí, e o Estado nisso tudo, né? Porque se a gente tem dentro da Constituição, se a gente tem outros documentos legais, o que é que falta? Eu acho que ainda a atuação do Estado é assimétrica, né? Você tem alguns setores que avançaram bastante e tem outros setores que ainda não colocaram essas questões de desigualdade, de inclusão como questão prioritária, né? Tem algumas políticas públicas, especialmente aquelas informadas pelas secretarias e ministérios que são especializados em temáticas como mulheres, igualdade racial, né? Ministério de Direitos Humanos, que essas têm um olhar mais complexo, né? E outras que nem tanto, né? Pensando, por exemplo, políticas de transporte, de habitação, né? Ainda precisa avançar um pouco mais. Agora é aquilo que eu falei lá atrás, né? A gente precisa ter a consciência que direitos não brotam naturalmente, né? A gente precisa também cobrança, né? A gente precisa denúncias, né? E a gente precisa também formar a vontade política, né? Quem está lá precisa saber que há expectativa em relação a ele de que ele tem esse olhar, né? Então eu acho que esse tipo de debate num programa como esse ajuda muito a isso, né? A criar essa consciência de que para que o Estado faça a sua função, né? E não tem um padrão assim, o Estado fez X, está resolvido. Não, isso é infinito, né? A gente vai cobrando direitos, aprofundando cada vez mais, né, a questão dos serviços, né? E a sociedade precisa cobrar. Eu acho que isso é fundamental. Sim. Mariana, no seu desenvolvimento de pesquisa e do próprio Lume, você identificou como é que se comportam espaços de comunicação pública em relação a isso? Porque o professor falou agora, né, sobre o papel do Estado e o papel da gente em cobrar, mas, por exemplo, o Estado ele tem a obrigação na comunicação pública de ser transparente com vários dados públicos. E para ser transparente tem que garantir que a maioria das pessoas consiga acessar, né? Então, todos os sites, por exemplo, ou a maioria dos sites, ou boa parte deles, tem, sei lá, o recurso de Libras, tem o recurso de audiodescrição, tem o recurso de uma outra maneira de acessar, de um modo mais acessível, ou não é perceptível ainda? Não, no site do governo federal é possível ver lá um sistema de interpretação de Libras, que é o VLibras, que o governo federal, inclusive, ele trouxe como um produto deles, né, compraram. Então, existe a interpretação de Libras nos portais do governo federal, mas quando a gente pensa em audiodescrição, ou descrição de imagem, ou transformar os dados na transparência em mais acessível, não temos, a gente ainda não tem. E o quanto é importante, né, você trouxe essa questão das secretarias pensarem, da política pública, né, do governo pensar, ainda é muito pequena a quantidade de servidores públicos com deficiência. E a gente tem que falar isso não só dentro da perspectiva da cota, não, tem que vir pessoas com deficiência para serem consultores, para criar a política pública junto com os outros e validar esses serviços, né, essa atuação do governo, porque é isso, assim, não dá para a gente criar política pública, criar projeto, criar iniciativas, se a gente não traz as pessoas que vão usar esse serviço para validar, para dizer realmente preciso disso ou não, né? Não é dessa forma que você tem que pensar. E é quem sente a privação desses direitos, né, de forma muito mais latente. Esse debate levanta muitas questões e a gente vai trazer uma questão de quem nos acompanha de casa. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, que é quando o nosso convidado e nossa convidada respondem a uma pergunta feita por você que está em casa. A gente volta daqui a pouco.
De volta com o quarto bloco do TVRH de hoje, que fala sobre acessibilidade comunicacional, com o professor Gustavo Ferreira e Mariana Clarissa, jornalista, mestre em indústrias criativas e fundadora da Lume Acessibilidade. E agora é aquele momento em que Gustavo e Mariana respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos, com a repórter Wilma Santos. A acessibilidade das pessoas à informação, à comunicação e ao conhecimento é um direito humano fundamental. Reconhecido internacionalmente e juridicamente no Brasil, é um direito reafirmado no Estatuto de Pessoas com Deficiência. Sobre isso, o secretário de Educação do município de Camaragibe, na região metropolitana do Recife, tem uma pergunta para o TVDH. Com o avanço da tecnologia, é possível afirmar que a mídia contribuiu para o acesso de pessoas com deficiência à comunicação? A gente agradece a Mauro José da Silva, secretário de Educação de Camaragibe, pela pergunta. Olha só, a gente falou um pouco mais cedo sobre o papel do Estado, né, sobre a importância das secretarias, e nos vem a pergunta de um secretário de Educação, que a gente já respondeu em parte, né, ou até bastante durante o programa, mas ele usa uma palavrinha aí, uma palavrinha mais, né, tecnologias, que eu acho que é um tema que a gente pode desenvolver mais, muito a partir do Lume. Como é que o Lume se vale dessas características tecnológicas, dessas metodologias, para tornar a comunicação mais acessível, mais inclusiva? Então, a Lume, ela usa as possibilidades que já temos aqui de robótica, de inteligência artificial, de soluções inovadoras mesmo, para construir as possibilidades. Então, o próprio aplicativo, né, um agregador de notícia, ele traz notícias produzidas por diversos portais de jornalismo independente daqui do Nordeste. Então, dentro desse agregador, existem várias editorias, né? Por exemplo, direitos humanos. Então, tem matérias do Marco Zero Conteúdo, por exemplo, que é um portal daqui de Recife. Então, lá dentro tem dessa editoria, existem matérias de outros portais também que são espalhados pelo Nordeste. Então, o próprio aplicativo ele já é uma tecnologia, mas falando tecnologia assistiva, que é basicamente a tecnologia que a pessoa com deficiência ela usa diretamente, que são os leitores de tela para pessoas cegas, os próprios avatares, né, de interpretação de Libras, como o TalkBack, o VLibras, também são tecnologias assistivas, mas que ainda precisa ser atualizado como um celular, por exemplo. A gente, quando fala em tecnologia de um celular, de um computador, elas são atualizadas numa velocidade muito maior do que um leitor de tela, por exemplo. Então, é importante que haja também, nesse campo da tecnologia, a prioridade em atualizar essas tecnologias, torná-las cada vez mais avançadas. Porque o que se entende, assim, quando a gente conversa com algumas pessoas com deficiência, é que ainda os leitores de tela precisam melhorar um pouco alguns aspectos. A voz ainda é muito robotizada. Então, imagina, você está ali, ativa o seu leitor de tela no seu celular e aí vem uma voz de um robô lendo uma notícia para você. É muito pouco humanizado, sabe? Então, por que não trazer uma voz um pouco mais humanizada ou melhorar... Como no GPS, né? O GPS tem várias versões de pessoas famosas. Exato. Alguns leitores de tela são pagos, então quando a gente pega esse dado que você trouxe também, a gente pode pensar na questão de renda. Muitas pessoas com deficiência não têm uma renda alta, então os leitores aí, tem os que são um pouco melhores são pagos. Então, como é que a gente consegue tornar esses leitores gratuitos também atualizados, né, com essa tecnologia um pouco mais de ponta, assim. Existe também a perspectiva de que algumas pessoas surdas, elas não... A própria interpretação de Libras, ela é muito facial também. A gente usa as mãos, mas também usa muito expressões faciais. O avatar, ele não consegue ter essa expressão facial ainda. Então, de que forma a gente pode trabalhar a inteligência artificial dentro desse avatar? Existe a tecnologia assistiva, mas existe a necessidade também delas serem atualizadas como um dispositivo digital ou a tecnologia é feita. A pergunta me fez pensar um pouco sobre a comparação dessas barreiras comunicacionais com outros tipos de barreiras, como, por exemplo, arquitetônicas, que as barreiras comunicacionais, me parece, né, que elas são mais superáveis pela tecnologia do que outras. Assim, elas
ganham mais, né, com esse avanço tecnológico, né, o combate a essas barreiras ganha mais com esses avanços tecnológicos, e também me remete um pouco a esse momento que a gente está de tentar regular no Brasil a inteligência artificial. No Brasil não, no mundo. Isso é uma discussão que a Europa está fazendo forte. Nesse momento eu acho que é também pensar que as políticas públicas de incentivo à pesquisa, né, à inovação, inteligência artificial, precisam colocar como uma variável importante a questão da inclusão e do acesso. Por exemplo, editais do poder público para incentivo à pesquisa em inteligência artificial, que coloque um percentual da pesquisa, tem que ser para inovação em matéria de acesso para pessoas com deficiência. E assim vai, como por exemplo, políticas de incentivo fiscal. Né? Incentivo fiscal vai ser dado aleatoriamente ou vai exigir que, né, inove e tal? E é interessante quando a gente vai para alguns editais, por exemplo, de cultura, né, para trabalhadores e trabalhadoras da cultura, tem alguns editais que eles exigem que aquela forma artística seja acessível, que o acesso seja acessível, mas ao mesmo tempo o Estado não garante espaços, tecnologias, informações, ferramentas para facilitar. Então, é como se fosse uma espécie de terceirização assim, do serviço, né? Queremos que seja acessível, mas vocês que deem conta. Isso me faz lembrar que, nos dados da PNAD Contínua 2022 sobre pessoas com deficiência, traz muito que uma dificuldade para continuar a vida escolar. Então, muitas pessoas com deficiência acabam parando no ensino fundamental, não concluem o ensino médio, são poucas que estão no ensino superior, né? E pensando nessas barreiras arquitetônicas, mas também comunicacionais, o que é que esses espaços escolares, esses espaços de educação formal, elas podem fazer também, professor? Veja, a lei, ela fala em vários direitos e abordagens diferentes desses direitos para pessoas com deficiência. E um deles é a educação. A educação precisa ser pensada também, não só no acesso a como eu chego na sala de aula, mas, por exemplo, se cruza com questão de renda, como é que essa pessoa vai chegar na escola com transporte público sem acesso, né? Sem acessibilidade? A escola, por exemplo, hoje, ela trabalha, não diretamente, mas ela trabalha indiretamente com questão de acesso à tecnologia também. Né? Você vai fazer uma pesquisa, aí fazer uma pesquisa da escola que você não consegue acessar um site e a informação que você precisa. Então, também quem trabalha com educação, e o secretário aí deve pensar isso, tem que pensar também que está conectado o direito à educação ao direito à comunicação, né? O direito à informação. Exatamente. E a gente também tem que pensar que essa política pública, essa construção desses projetos, elas têm que ser pensadas não exclusivamente, não excluindo a pessoa com deficiência ou adaptando aquele processo. A acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, é para uma mulher gestante, quando a gente pensa em acessibilidade arquitetônica, é para um idoso, quando a gente também pensa em transporte público. Então, assim, a gente precisa entender que a acessibilidade é para todo mundo, mas existem as pessoas com deficiência que têm demandas específicas para a comunicação, para a arquitetura. Acho que a gente precisa quebrar muito essa barreira atitudinal, né? Esse preconceito de que a gente tem que acessibilidade só para a pessoa com deficiência. Não é. É para qualquer um de nós. Em diversos momentos da vida da gente, a gente precisa de acessibilidade, né? Aquele seu exemplo do colega de trabalho que falou, que chamou a atenção, né, mostra que o desenho da política pública, ele precisa desde logo, né, aos primeiros passos do desenho da política pública, tem que pensar a questão do acesso, né, ter um público que vai ter algum tipo de restrição, uma barreira, e como é que eu posso, nessa política pública, superar essa barreira? Fundamental logo no início do desenho da política pública. Aí já fica a lição para o próprio que fez a pergunta, né? Com certeza. E eu acho que no próximo bloco a gente pode continuar refletindo sobre as políticas públicas para as pessoas com deficiência. E depois do intervalo tem o quinto e último bloco desta edição do TVDH. Daqui a pouco a gente está de volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH, que nesta edição traz como tema acessibilidade comunicacional. Eu e o professor Gustavo Ferreira contamos com Mariana Clarissa, jornalista, mestre em indústrias criativas e fundadora da Alume Acessibilidade.
Agora é aquele espaço que a gente tem para continuar a conversa e encerrar o programa da melhor forma possível. E a gente estava falando um pouquinho antes sobre educação e ficou aqui na minha cabeça, né? Por que não tem na grade curricular Libras? Exato. O quanto é importante, né? A gente tem o estudo de outros idiomas, mas a gente não tem da língua de sinais brasileira, né? E uma língua oficial, né? Exatamente. Português e Libras. E o quanto é importante, né? A pessoa surda, ela vai para um médico, como é que ela consegue dizer o que ela tem se o médico não a entende? Ou como ela consegue algum tipo de garantir seus direitos ou atuar com cidadania na sociedade se as outras pessoas não entendem. Então, é aquilo que eu disse no bloco anterior, né? Acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, não tem que partir só das pessoas com deficiência, tem que partir da gente, né? Tem que partir de todo mundo se comunicar, todo mundo entender como é que fala Libras, como é que se descreve, como é que atua com acessibilidade para garantir que essas pessoas também sejam incluídas. Então, é bem nesse sentido. O mínimo, né, o mínimo seria ter serviço, no caso da Libras, por exemplo, serviço de tradução disponível para qualquer serviço público, seria o mínimo. Mas o ideal seria uma universalização do aprendizado da Libras nas escolas, né? As pessoas terem acesso, inclusive para os que não têm essa barreira, se comunicarem com aqueles que têm. E a gente usa a questão da Libras na educação como exemplo, mas se a gente for também no cinema, que é uma outra forma de se comunicar, né, a gente vê de maneira muito pontual alguns cinemas específicos, algumas sessões específicas adaptadas para isso. Aqui em Pernambuco a gente tem a Fundação Joaquim Nabuco, que tem algumas sessões, se eu não me engano, se chama Sessão Alumiar, né, que tem audiodescrição ou que tem uma curadoria e uma adaptação voltada para pessoas neurodivergentes, mas também é uma exceção, né? Então, é também desprover, professor, as pessoas com deficiência desse espaço de educação, mas também do espaço da cultura, também do espaço do lazer, também do espaço da sociabilidade. Uhum. É aquilo que a gente tem insistido desde o começo, né? A gente precisa de poder público também para isso, né? Quando a gente fala em direito prestacional, a gente está cobrando do Estado, né? Que o Estado tem que prestar um serviço. Uma visão mais clássica, liberal, acha que alguns direitos não precisam do Estado, né? Mas não existe isso. Isso é um mito, uma ilusão. Todo direito precisa do Estado. Se você pensar em uma liberdade básica, como a liberdade de locomoção, eu preciso, no mínimo, da segurança pública. Se eu pensar sem colocar questões de renda, eu vou inviabilizar a liberdade de locomoção de muita gente, porque eu não penso, por exemplo, no transporte coletivo numa cidade grande, e assim vai. Então, o Estado precisa estar presente, né? E nesse caso, que a gente inclui questões de igualdade, né? É fundamental a presença do Estado, políticas públicas, fundamental. Eu acho que ampliar a formação de pessoal no país em Libras, né? Em Braille, né? Aumentar pessoas que não têm a deficiência visual de terem a mínima informação sobre o Braille, entender basicamente o que é, né? Como é que funciona, tal, para acolher, né, incluir mais as pessoas que precisam. E garantir a impressão em braille de produções de literatura, por exemplo. Como é que as pessoas cegas estão lendo livros, obras importantes da literatura, se a impressão em braille ou é reduzida ou não tem. Com certeza, a gente fala da construção de um modelo de sociedade que seja de fato inclusiva, né? Fazendo aí atender a um dos primeiros artigos que está na Constituição, né? Todos são iguais perante a lei. Professor, você falou de políticas públicas, a importância das políticas públicas para as pessoas com deficiência, para os vários tipos de acessibilidade, né? Aqui a gente fala mais especificamente da comunicacional, mas, como bem falamos, né? Elas não se separam das outras. Qual a importância das políticas públicas para ajudar que determinado aspecto de acessibilidade não seja de gestão, mas que sim seja uma política de Estado, né? Que a gente consiga garantir que passou aquela gestão, passou aquele governo, ele continue. Tem uma ideia, quando a gente trata de direitos sociais, que é a ideia do não retrocesso social. Isso já virou, inclusive, objeto de decisão no Tribunal Constitucional Federal Alemão, e eu acho que a gente precisa trabalhar com essa ideia, a de que a gente vai alcançando padrões de prestação de serviços, né? Então, determinados direitos sociais, eles vão tendo uma possibilidade de fruição cada vez maior, e aquele estágio ali,
a gente só pode regredir deles se existir uma razão muito especial. Por exemplo, Portugal, quando teve uma crise econômica muito forte, em 2012, por aí assim, foi uma discussão muito grande sobre algumas reformas, como a reforma da Previdência, do sistema de saúde, se podia ou não, se era justificativa ou não aquela crise econômica, ou seja, o Estado tinha uma incapacidade financeira em determinado momento, se aquilo era justificativa para regredir a prestação de serviços. Então, em trabalhar com essa ideia de que esse é um processo de conquista, um processo evolutivo, assim, a gente vai cada vez mais incluir serviços, vai criar novos serviços, mas vai garantir também que uma decisão arbitrária de um governante não pode regredir naquele processo. Então, eu acho que a gente do direito constitucional, né, trabalhando com interpretação constitucional, a gente tem que dar essa contribuição também de dar uma teoria adequada para isso, e espero que a jurisdição constitucional no futuro, no Brasil, adote, né, essa ideia. A gente está agora naquele momento que falta um minutinho para terminar o programa, e eu queria, antes de tudo, agradecer, né, a presença de vocês dois e abrir o espaço para vocês, se quiserem colocar indicação, dizer como é que acessa o trabalho de vocês, como é que acessa um determinado artigo, um determinado livro, um determinado site, né? Se tem indicação de um podcast, de um filme. Tem um filme, inclusive, já vou aproveitar aí e passar a fila, que é A Família Bélier, que é um filme francês que trata sobre uma família de pessoas surdas, e uma das filhas, ela é uma pessoa ouvinte, né? E trata como é importante, a gente vendo a partir daquela situação, como é importante que pessoas que não têm deficiência também saibam para fazer esse intercâmbio aí, né, dentro do processo comunicacional. Até fizeram depois uma versão hollywoodiana, mas aí fica a minha dica. Queria saber também se vocês têm alguma, e mais uma vez o meu muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu tenho dicas, sim. A gente tem o Festival Ver Ouvindo, que é um festival de cinema acessível às pessoas com deficiência. Então, vai acontecer agora no final do ano aqui no Recife. A gente tem a Eficientes, né, que é um site que produz notícia do universo da pessoa com deficiência. E também é um site acessível. Tem a Lume, que aí também se encontra, ali a gente faz consultoria, faz treinamento para profissionais da comunicação, e também a gente faz educação midiática para as pessoas cegas. A gente traz o primeiro recorte, que é para a pessoa com deficiência visual. E o próprio agregador da gente também está disponível nas plataformas as lojas, né, para Android. Então a gente ainda não tem o iOS, mas tem para Android. E está disponível aí para quem quiser consumir a notícia, né? O agregador, ele não é só para a pessoa com deficiência visual, ele é acessível mas qualquer pessoa com visão pode também consumir as notícias que estão lá. Maravilha. Professor? Eu queria ficar disponível, né, para quem quiser contactar, né, é fácil pelo e-mail da Unicap, que é gustavo.santos@unicap.br. Eu posso indicar alguma bibliografia sobre temas jurídicos ou, mais amplo, temas de direitos humanos em torno de inclusão, direitos sociais. Mais uma vez, meu muito obrigado. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais, anota aí, @programatvdh.unicap, e também nos nossos canais do YouTube, Cátedra Dom Helder e Jornalismo Unicap. A gente se vê na próxima. Até mais.